Estamos lendo o Evangelho segundo São Marcos na Bíblia, no Novo Testamento. Mas o que ocorre aqui ocorre no período do Velho Testamento, porque Jesus ainda não morreu. Vamos continuar. Capítulo 6, verso 14. E ouviu isto o rei Herodes, porque o nome de Jeoshua se tornara notório, e disse: João, o que batizava, ressuscitou dos mortos, e por isso essas maravilhas operam nele. Outros diziam: é Elias, e diziam a outros: é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: esse é João que mandei degolar, ressuscitou dos mortos. Porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo, maniatado, atado nas mãos, no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E Herodias o espiava, e queria matá-lo, mas não podia. Porque Herodes temia a João, sabendo que ele era varão justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas, atentando-o, e de boa mente o ouvia. E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia dos seus anos, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galileia, entrou a filha da mesma Herodias, e dançou, e agradou a Herodes. E aos que estavam com ele à mesa, disse então o rei à menina: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe, dizendo: tudo o que me pedires te darei, até metade do meu reino. Olha, ele parafraseou aí o rei Assuero. E saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? E ela disse: a cabeça de João Batista, presente de aniversário. E entrando logo apressadamente, pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me des um prato, e nele a cabeça de João Batista. E o rei entristeceu-se muito, todavia, por causa do juramento, e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o rei, o executor, mandou que lhe trouxessem ali a cabeça de João. E ele foi, e degolou-o na prisão. E trouxe a cabeça num prato, e deu à menina, e a menina deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isso, foram, tomaram seu corpo, e o puseram no sepulcro. Dois fatos interessantes, meu amado. Primeiro, João Batista prega contra Herodes. Herodes pegou a mulher do próprio irmão, a cunhada, e já estava de olho na sobrinha, porque se Salomé dançou e agradou Herodes, eu imagino como foi essa dança. Agora, o importante disso tudo é a questão do presente. Esse homem, ao qual foi dada a cabeça dele como presente, Jesus declarou sobre ele um testemunho fantástico de que não há entre nascido de mulher. E aí você conta Abraão, conta também Davi, conta José, conta Salomão, você conta todo mundo. Jesus diz: não há entre nascido de mulher alguém que seja tão grande como João Batista. Esse é um testemunho que qualquer pessoa gostaria de ter do Senhor Jesus. Não há entre nascido de mulher algum outro que seja tão grande como João Batista. O homem que para Jesus era tão grande, para Salomé, para Herodias, para Herodes, serviu tão somente como um presente de aniversário. E quando nós falamos em presente de aniversário, nós temos que observar que na Escritura nós não vimos nenhum homem de Deus comemorando aniversário. Nós vimos Jó dizendo: maldito o dia em que nasci. Nós vimos Jeremias dizendo: maldito o dia que eu fui gerado. Mas nós não vemos nenhum homem de Deus, nem Jesus, nem apóstolos comemorando os seus aniversários. As únicas vezes que se fala em comemoração de aniversário na Escritura está relacionada a pessoas do mal. Uma vez, o faraó faz aniversário. E qual o presente? A cabeça do padeiro.
Outra vez, Herodes é quem faz aniversário. E qual o presente? Embora não tenha sido dado a ele, mas foi um presente de aniversário. A cabeça do maior homem nascido de mulher de todos os tempos. E tendo em vista que o que nós comemoramos como o dia do nosso nascimento, aniversário, carrega nele toda uma simbologia pagã das velhinhas, do bolo, dos parabéns para você, bom dia, deu sol, fica uma pergunta. Devemos comemorar o nosso aniversário? Devemos ter atitudes que são inerentes ao grupo de pessoa da qual Jesus participava? Ou devemos ter atitudes que são inerentes ao grupo de pessoas que na Escritura estavam contra Deus? A prática do aniversário nós vimos sendo feita apenas por pessoas que estavam do outro lado, pessoas que estavam contra Deus. Fica aqui para reflexão. Ah, irmão Rubens, mas por que o bolo, a velhinha, o parabéns? Você pesquise na internet, meu amado. Não precisa de eu falar nada para você, porque fica parecendo que eu sei tudo e as pessoas não sabem nada. E eu não quero que isso aconteça. Então, que cada um pesquise mais na internet e tome suas próprias decisões. Cada um é senhor de si. Capítulo 6, verso 30. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E Jesus disse-lhes: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram, e correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhes disseram: O lugar é deserto, e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque aqui não tem o que comer. E ele, porém, respondendo, lhes disse: Dai-lhe-vos de comer. E disse-lhes, e disseram-lhes: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para darmos de comer a eles? E ele disse-lhe: Quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo ele, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhe que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os pães, os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos aos céus, abençoou e partiu o pão e deu aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram, e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. E logo abriu os seus discípulos, e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para outra banda de Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo que se fastigava a remar, porque o vento lhe era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se dele andando sobre o mar, e queria passar-lhe adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos o viram, e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: Tem bom ânimo, sou eu, não temais.